Já ouviu falar de demissão silenciosa? Muito se tem dito sobre a demissão silenciosa como se fosse um artifício de funcionários malandros procurando, por sua vez, né, serem demitidos pelos patrões e fazendo um trabalho mal feito, fazendo corpo mole, coisas nesse sentido. Eu gostaria de trazer aqui um outro ponto sobre a demissão silenciosa enquanto uma tática dentro de um miolo de luta de classes, de interesses, em que, para evitar pagar os valores rescisórios para o funcionário, a empresa tende aos poucos, a tornar a situação do funcionário insustentável. Vamos dar uma olhada. Poderia falar sobre demissão silenciosa? A demissão silenciosa é uma prática que acontece no mercado de trabalho mais comum, mais recorrente do que se imagina. Demissão silenciosa é quando a empresa não quer mais ficar com o empregado. Não tem motivo para demitir o empregado por justa causa, mas também não quer demitir ele sem justa causa porque a rescisão vai custar para a empresa. Nesse sentido, a empresa começa a criar situações, atmosferas no ambiente de trabalho, pressionando esse empregado a pedir demissão. E muitas vezes o empregado pede demissão. O que o Márcio Nissin está falando aqui é da criação de uma situação em que fica tão desconfortável, que o funcionário acaba ele próprio se demitindo. Alguns exemplos de demissão silenciosa são os seguintes: a empresa reduz as tarefas do empregado, a empresa corta a comunicação do empregado com o seu gestor. Pode parecer um sonho reduzir tarefas, né? Mas na realidade, no dia a dia de trabalho, a depender do que você faz, reduzir as tarefas é te colocar num tédio que muitas vezes é insuportável. E sobre a comunicação com o gestor, aí não preciso nem dizer nada, né? Você não conseguir falar com o seu gestor, com o superior direto, é meio que ficar vendido. Reduz os e-mails que o empregado tinha que mandar para os clientes, paga comissões a menor, reduz premiação, bonificação, tira o empregado das confraternizações, enfim, cria uma atmosfera onde o empregado se sente mal no ambiente de trabalho e muitas vezes acaba pedindo a demissão. Demissão silenciosa é uma prática de terrorismo psicológico, a meu ver. E o empregado muitas vezes não aguenta essa pressão. Demissão silenciosa é motivo para rescisão indireta e é motivo para pedido de indenização por danos morais na Justiça do Trabalho. É motivo também para denúncia ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, ao sindicato. Isso complica muito a vida da empresa. Portanto, demissão silenciosa não é o melhor caminho, a melhor estratégia que a empresa pode adotar. Tem que pensar bem, porque a conta pode ficar muito mais cara do que uma simples rescisão. Empresa desorganizada quebra na Justiça do Trabalho. E é interessante o que ele está falando aqui, porque assim, não é como se ele tivesse fazendo uma proteção cega de trabalhadores. O que ele está dizendo é o seguinte: se for para demitir, demite da maneira correta. Porque se por acaso fizer da maneira ilegal, se fizer da maneira que é um pouco mais mau caráter, talvez você vá pagar na justiça. O grande ponto é que muitas vezes não paga. Porque muitas vezes o trabalhador sente um livramento em sair de um lugar em que o ambiente é extremamente tóxico. Quase como se tivesse se libertando de um peso que infelizmente estava ali carregando. E tudo se passa como se isso fosse natural, assim, como se pudesse fazer isso. Tudo se passa como se essa maneira um pouco mais delicada de quebrar o vínculo fosse algo super justo e legítimo. Eu diria até o seguinte: tende a imitar muito as maneiras como nas relações informais se lida com amizades, colegas, pessoas que você quer ou que você não quer mais no convívio, né? Retirando aos poucos, afastando aos poucos, e tudo se passa como se isso pudesse acontecer dentro de uma empresa, da parte de uma empresa, como se isso pudesse acontecer, como se fosse justo, mas na verdade não é justo. A gente conseguiu ouvir aqui do Márcio isso.
Quando o funcionário é demitido, o empregador precisa pagar o saldo do salário, o aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, um 13º, seja integral ou proporcional, férias, seja ela integral ou proporcional, mais 1/3 constitucional e uma multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia. E a liberação do saldo da FGTS também da empresa com o empregado. Isso tudo gera custos que são muitas vezes driblados pelas empresas de uma maneira essa, utilizando a demissão silenciosa como tática para espezinhar o funcionário para que ele próprio peça sua demissão e quando pedir a demissão nem vá na justiça porque considera que conseguiu se livrar de algo muito pesado, muito tóxico. É importante dizer que todos esses valores são conquistas trabalhistas, né? São conquistas para o trabalhador de movimentos de trabalhadores. Agora eu queria que a gente escutasse um pouco o que a Ana Carolina vai dizer sobre também a demissão silenciosa. Como você sabe se está sofrendo uma demissão silenciosa na empresa que você trabalha? Eu sou advogada trabalhista. Você nunca ouviu falar sobre isso, né? Bom, muita gente não, mas está acontecendo bastante. E eu vou contar agora para você que talvez esteja acontecendo com você e você não saiba. A demissão silenciosa é uma artimanha que as empresas vêm usando quando elas querem ficar livre daquele funcionário ou daqueles, mas não querem mandar embora para não ter que pagar todos os direitos. Então, o que elas fazem? Elas começam a trocá-los de setor de forma rotineira, em setor que não tem nada a ver com a função deles. Começa a sobrecarregá-los com trabalhos e tarefas, às vezes tarefas repetidas e monótonas, que são abaixo da capacidade intelectual do trabalhador. Começam ali a fazer mudanças no seu horário de trabalho, prejudicando. Começa a alterar, às vezes, até o posto de trabalho, colocá-los em locais mais distantes. Ou seja, fazem da vida do trabalhador um inferno, até que ele peça as contas e saia ali sem os seus direitos. Qual que é a solução? Junte todas as provas. Dá para pedir. A nulidade desse pedido de demissão foi feito mediante coação silenciosa e fazer a sua Coação silenciosa. Eu acho que essa é a palavra-chave que faz a gente compreender melhor isso. O que é uma coação? Coação é quando você está sendo constrangido a tomar uma decisão que não necessariamente você tomaria livremente. Você está sendo constrangido a isso. Silenciosa justamente porque acontece sem parecer que é algo intencional ou planejado. reversão em rescisão indireta, que aí você garante os seus direitos e mostra para a empresa que esse tipo de demissão não vai funcionar com você. E agora é importante falar sobre uma outra coisa, que é o seguinte: quando a gente está num espaço de trabalho, não necessariamente a gente está ali simplesmente tomando nossas decisões racionalmente, conscientemente. As coisas elas acontecem de tal maneira que muitas vezes nós somos conduzidos a tomar determinadas decisões, a pedir uma demissão, ou então a ter a coragem de pedir um aumento, ou então a pedir para diminuir as tarefas, ou então perceber estrategicamente que é interessante ter mais tarefas. Essas coisas são decisões do dia a dia que não necessariamente elas são só racionais, mas elas também vêm daquilo que a gente pode chamar de um feeling, né? de um entendimento prático, de um senso prático do que vale a pena de ser feito a cada momento. Eu estou dizendo isso porque não necessariamente a sensação que a gente tem de estar se livrando de uma bucha, essa sensação ela é tipo assim, genuína no sentido de que ela define o que aconteceu. Muitas vezes essa é uma sensação que a gente vai ter justamente pela situação que foi causada sobre nós. Ou seja, essa sensação de que, pô, a gente se livrou de um trabalho muito tóxico e agora vamos seguir a vida, essa sensação é a sensação mais vantajosa para o empregador que pratica a demissão silenciosa. Que é quando, depois de meses e meses de um trabalho tóxico, meses e meses de estar passando por esse tipo de coação, de estar passando por essas situações, depois de meses, você percebe que não tem muito mais o que fazer e que pedir a demissão é talvez a melhor saída possível. E, de fato, essa vai ser a melhor saída possível
para você, para sua saúde mental, por exemplo, mas de um ponto de vista assim burocrático, administrativo, é a melhor saída possível para o próprio empregador. Um funcionário que não sabe os seus direitos e que ao mesmo tempo não se sente um ator político para entrar na justiça pelos seus direitos, é sempre a vítima perfeita. É sempre a vítima perfeita, porque este funcionário, ele muito provavelmente não vai querer colocar a empresa no pau, porque ele talvez considere que isso dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, talvez considere que o melhor é seguir a vida adiante e se mantém na passividade. Uma passividade que é inclusive muitas vezes elogiada na nossa cultura e utilizada como subterfúgio para não fazer nada, né? Eu vou seguir minha vida, é a melhor coisa que eu faço, superei esse drama, por exemplo, só que isso acaba sendo uma justificativa para não tomar uma atitude que muitas vezes seria uma causa ganha e que envolve justiça, precisa ser judicializada. Muito se diz também que deveria haver uma certa, com muitas aspas, uma humildade do trabalhador em reconhecer uma situação ruim, passar por cima e não levar para a justiça. E se isso é humildade, eu acho que cabe ao trabalhador, se isso é humildade, cabe ao trabalhador de vez em quando ser arrogante. Tudo bem?